a caminhar aqui no Homens 365, pelo que é ofertado aqui, né? A palavra de Deus e uma ministração da palavra de Deus, diariamente, por pastores de várias congregações distintas, né? Deus tem sido bom e tem dado o favor dele sobre nossas vidas. Então, foi por isso que o Homens 365 nasceu. Conectar diariamente o homem com Deus, criando uma rotina espiritual que fortalece a fé, molda o caráter do homem, estabelece homens firmes, guiados e alinhados com a lei moral de Deus. Foi para isso que nascemos. Esse projeto, né, que temos no coração, que cada estado da federação vai ter uma pessoa que se levante para fazer algo na sua cidade, para fazer algo no seu estado, no nome de Jesus. Meu nome é Juvencio Salles, sou casado com a Brena, a Leoa, pai da Sara, filha da Promessa, pai da Sofia, filha do Milagre. Nós somos da Comunidade das Nações, não carregamos aqui uma bandeira de igreja. E, pasmem, temos aqui no nosso censo, que está aí em vigor, você que ainda não preencheu o formulário, 30 segundos, estamos aqui 110 congregações diferentes. Isso é um privilégio, a unidade do corpo de Cristo. Essa unidade do corpo de Cristo faz com que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja de Deus, né? Essa unidade, nós recebemos uma chave dos céus, e o código dessa chave para abrir as portas, as fechaduras, é a unidade. E quanto mais unidade o corpo de Cristo tiver, mais forte ele estará. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Quem vai ministrar a palavra hoje é o pastor João Lucas. Pastor João Lucas, o Espírito de Deus seja sobre ti, o Espírito de Deus te abençoe grandemente, traga uma mensagem do trono de Deus para os homens que se acordaram aqui, estão se alimentando, primeiramente, pela palavra, pelo pão do eterno, a palavra do eterno. Amém? O senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com uma oração. 6h30, quem precisar sair, fique muito à vontade para ir para o seu trabalho, deixar filhos à escola. Mas nós ficamos aqui 5, 10, 15 minutos a mais, que é a hora que a gente faz comentários, conta testemunhos, traz confissões, arrependimentos. Tem sido um momento muito nobre, esse tempo que a gente chama carinhosamente de tempo da resenha. Pastor João Lucas, a sala está com o senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia, na presença do Pai. Sempre é uma honra e uma alegria estarmos juntos, adorando Jesus. Eu sou o pastor João Lucas, casado com a Thaís Lucas, tenho uma filha linda de 12 anos e estamos servindo a Jesus aqui na Igreja Semeando para o Reino, aqui no Conjunto Ceará. E vamos para a palavra que o Senhor colocou no coração, que é o Salmo de número 22, é um salmo que ele é muito impactante, é um salmo que ele é messiânico, né? Um salmo que ele expressa a dor do salmista Davi, mas ele também traz muita referência a respeito da crucificação de Cristo, principalmente esse primeiro versículo eu já quero começar a ler com vocês, tá? O Salmo de número 22. Geralmente não, nós falamos números quando tratamos de Salmo. É o único livro da Bíblia que nós mencionamos como número, né? Os demais nós mencionamos como capítulo, mas quando se trata dos Salmos, a gente fala números. Então, Salmo de número 22, versículo 1, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo,
entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezados do povo. Esse salmo é um salmo muito forte, porque ele vai expressar a dor que Davi está sentindo. Mas o mais interessante desse salmo é que ele começa com uma profunda tristeza, dor, na verdade, mas ele termina, ele conclui com uma grande vitória. Ele conclui com o entendimento de que a justiça do Senhor virá. Há quem diga que esse salmo fora escrito no período em que Davi passou um período preso ali nos filisteus, há quem diga que foi esse momento. Mas o que é mais interessante, além de tudo, é que o Salmo de número 22, ele de fato é um salmo messiânico. Você vai ver uma referência dele em Mateus capítulo 27, quando Jesus está na cruz e ele vai clamar e ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É interessante esse salmo porque falar de sofrimento é algo que nós temos que entender que tem coisas na nossa vida que não dá para nós escolher, tem coisas que nós temos que passar. Há uma frase que eu gosto bastante que diz que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Nesta ocasião, nós temos o entendimento que existe momentos da nossa vida que parece, vou repetir, existe momento da nossa vida que parece, Manuel, que parece, Fabrício, que Deus está longe de nós. Existe um momento da nossa vida que, se você olha, parece que Deus não está respondendo você, parece que as coisas não estão fluindo, parece que as coisas não estão acontecendo. Se você pegar do Salmo de número 22, verso 1 ao verso 5, você vai perceber, ter essa percepção desse clamor do salmista dizendo, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Deus meu, por que eu estou clamando, o Senhor não está me respondendo? Deus meu, por que parece que os nossos pais viveram essa provisão do Senhor não? E esse texto me faz lembrar de uma historinha que eu gosto bastante, já contei aqui uma vez, mas faço questão de repetir para quem não ouviu. Um homem ouviu a voz de Deus quando Deus disse para ele, eu quero que todos os dias você vá até aquela montanha e você empurre aquela montanha. E aquele homem, Juvencio, ia todo dia e empurrava aquela montanha. E passou um tempo, passou 30 anos, 35 anos, 40 anos empurrando a montanha. Um dia, o diabo chega no ouvido dele e diz, está vendo? Deus te enganou. Deus zombou de você. Por 40 anos você está empurrando essa montanha. E essa montanha nunca saiu do lugar. Essa montanha nunca se afastou 1 centímetro. E ele voltou triste, ele voltou chateado e disse, Deus, o que aconteceu? O Senhor me enganou por quase 40 anos. Todo dia eu me levanto e empurro a montanha e ela não se moveu. E a resposta de Deus para aquele homem foi, eu não disse para você que a montanha ia sair do lugar. Eu apenas mandei você empurrar. Mas olha seus braços, você está mais forte. Olha suas pernas como estão mais firmes. Todo dia você caminhava, você se exercitava, você criou força, você criou estrutura. O que eu quero que vocês entendam? Deus está falando conosco o tempo todo, mas há situações, há momentos, a tempestade que nós passamos, que a sensação parece de que nós estamos sozinhos. Mas eu quero te dizer nesse primeiro ponto que quando parece que Deus está longe, entenda que a sensação não vai definir a tua realidade. A sensação de que você está sentindo, de que parece que está sozinho, não define a sua realidade. Existe um Deus que tem cuidado de você de maneira tão poderosa, de detalhes tão enriquecedores, que às vezes nós estamos tão focados em certos problemas que nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Olha só que interessante, o autor aos Hebreus chamando a atenção, disse, ei, preste atenção,
Presta atenção, cuidado com o teu coração, cuidado com aquilo que você está querendo ter e esquecendo daquilo que você já tem. Porque Deus, ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Primeiro ponto aqui dessa mensagem, quando parece que Deus está longe, eu tenho que entender que a sensação que eu estou sentindo, de fato, ela não é a realidade. Eu tenho que entender que o silêncio de Deus não anula a sua fidelidade. Olha só que interessante, tem homens aqui que oraram por 5 anos, tem homens aqui que oraram por 10 anos, tem homens aqui que oraram por 10, 12 anos, 17 anos, 20 anos, e nada de uma resposta de Deus. Mas, às vezes, o que vai acontecer no percurso da tua jornada não é a resposta no imediato, mas a construção do teu processo. O silêncio de Deus já é uma resposta do que você precisa receber, de onde você precisa sair, porque nem sempre, escute bem, nem sempre o silêncio de Deus é sinal de que ele não quer falar com você, pelo contrário, o silêncio de Deus já está falando aquilo que você precisa ouvir. Pastor, e o que eu preciso ouvir? Talvez ouvir você mesmo, talvez ouvir a tua esposa, talvez ouvir o teu pastor, porque Deus não é menino para ficar falando 2, 3 vezes. Ele fala uma vez e você precisa pegar a palavra que foi liberada sobre você, acreditar e ir para cima até que tudo se resolva e conclua. Então lembre-se disso. O silêncio de Deus não anula a sua fidelidade. Tem um texto bíblico que mexe muito comigo, que é Isaías 49:15, que diz assim: porventura, pode uma mulher se esquecer tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Olha que poderoso. Deus não esquece de você, mas lembra de novo que eu vou te falar, o salmista todo o tempo clamando, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Deus disse, não, eu não me esqueci de você, eu tenho um plano para você, eu tenho uma promessa para você. Na época de 2009, eu estava pastoreando numa cidade de Malhada Grande, e eu lembro que uma senhora da igreja me chamou para almoçar, e disse, pastor, você pode almoçar na minha casa? Eu disse, posso, irmão, posso almoçar com muita alegria. Fui, era um interior muito brabo mesmo. E eu fui para aquele interior. E naquele período, eu lembro que eu estava passando uma situação, e eu fui almoçar na casa daquela mulher, Juvencio. Quando eu fui almoçar na casa daquela irmã que eu cheguei, era dentro do mato, mato pesado, casinha de barro, sabe? Casinha de barro mesmo, chão batido de terra. Aí, não sei se você já viu aquelas panelas de interior, tudo brilhando, a coisa mais linda do mundo. E quando ela chamou a gente para almoçar, era um feijão batido com farinha, um copo d'água. Mas a alegria daquela mulher começou a me constranger, porque tudo que ela tinha, ela estava me entregando ali de melhor. E eu falando, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E naquele dia, Deus falou comigo de uma maneira poderosa. O Senhor disse para mim, como é que eu vou te dar algo se você já não está conseguindo agradecer por aquilo que você já tem? Aquela mulher, ela estava feliz com aquilo que ela tinha e estava entregando o melhor. O que eu quero que você entenda, irmão? Às vezes, nós estamos esperando uma resposta de Deus para a nossa vida, sendo que aquilo que Ele já colocou na nossa mão é um sinal de que todas as vezes que você clamou, a providência chegou. Talvez não chegou da proporção que você queria, talvez não chegou do tamanho que você queria, mas a resposta de Deus para a tua vida hoje, ela é ao necessário. Talvez seja do tamanho de uma mão de um homem, uma pequena nuvem, talvez seja 5 pães e 2 peixinhos, mas segura o tranco. Deus não está calado para você, Ele está falando com você. Então lembra disso. O que eu faço, pastor João Lucas? O que eu faço? Olha o que o salmista fez no verso número 4 do Salmo 22. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores, verso 4. Nossos pais confiaram em ti e os livraste. Pastor, o que eu faço quando tudo parece que está ficando difícil? Comece a se lembrar do que o Senhor já fez. Comece a trazer o passado que te fortalece. Comece a se lembrar da grandeza de Deus. Olha o que diz Lamentações, capítulo 3, verso 21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim
e novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meu irmão, você acordou? Você está aqui? Você está firme e forte? Você está bem? Seu filho está com saúde? Tua esposa está com saúde? A tua casa está abastecida? Se lembre disso. Grandes coisas fez o Senhor. E nesta manhã, a manhã que Deus te presenteou, as misericórdias deles estão se renovando sobre a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus daí onde você está? Dá um glória a Deus, coloca um amém, escreve um amém, porque Glória a Deus. por mais Aleluia. que Deus está ensinando, é apenas a sua percepção, porque, na verdade, a todo instante, Ele está falando com você. Segundo ponto, quando a dor se torna uma humilhação. O versículo 7, olha o que diz. Ele diz assim, o salmista: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, eu ainda estando no seio de minha mãe. Nesse momento, o salmista está dizendo: ei, calma aí, essa dor aqui é muito forte, é uma humilhação, mas olha só que interessante, é no momento de dificuldade, é no momento que parece que a dor está se tornando uma humilhação. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, existe sim algumas humilhações que nós precisamos passar, mas a humilhação que nós devemos passar não é para nos abater, não, é pelo contrário, é para mostrar o nosso estado atual, é para nos fazer entender quem de fato somos, é para nos fazer entender e moldar o nosso caráter. Entenda isso. Existem alguns processos que você precisa passar, e um deles é que a humilhação ela vai preceder a exaltação. Filipenses capítulo 2, versículo 8, toda vez que você pensar, irmão, que você está se sentindo humilhado, toda vez que você pensar que no trabalho estão te humilhando, Luiz, toda vez, Manuel Tobias, que a gente pensar que uma situação está nos rebaixando, se lembra de Filipenses 2? Olha só Filipenses 2, 8. E achando na forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aí tem hora que você escuta uma palavra da esposa e, meu Deus, eu estou sendo humilhado pela minha esposa, eu estou sendo humilhado pelo meu patrão, eu estou sendo humilhado pelo meu pastor, eu estou sendo humilhado pelo meu irmão por causa de uma palavra, por causa de uma situação. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, o teu Jesus, o meu Jesus, humilhou-se a si mesmo. O que você está precisando passar para poder acordar? Talvez as pessoas tenham até te desprezado, você tenha se sentido desprezado. O Rômulo contou um testemunho aqui no culto, terça-feira, segunda-feira, sábado, que falando o testemunho da esposa dele, que ele queria ouvir um elogio da esposa, que foi poderoso, irmão. E quantos homens aqui já se sentiram também essa sensação de necessidade, ou talvez até mesmo um desprezo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o desprezo não cancela o propósito. O desprezo não cancela o propósito. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que estão chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Existe um propósito por trás de cada situação. Olha só isso aqui. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, que depois de haveres padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Você já se sentiu humilhado? Você já se sentiu... você já ficou triste por causa de uma situação? Parabéns, irmão, é o teu processo. Cada um tem a montanha que merece, existe uma fase para isso. Você está compreendendo isso aqui, o que Deus está falando nesta manhã para nós? Vai ter momentos que você vai se sentir assim. Eu me lembro que uma vez, Juvencio, nós estávamos inaugurando uma igreja há muito tempo atrás, há mais ou menos 10 anos atrás, eu estava numa comunidade e eu passei quase um ano cuidando da igreja, pintando, trabalhando, construindo ela para a inauguração. E eu lembro que na inauguração, na noite anterior,
Eu fiquei até tarde com a minha esposa, ela ajeitando aqui, ornamentando a igreja, eu fazendo algum retoque dentro da igreja, e no outro dia seria ali a inauguração, chegariam os pastores para visitar a cidade, era uma cidade do interior, então ia ser aquele movimento, aquela festa. E eu lembro que chegaram aquelas pessoas, chegaram no outro dia, todo mundo à festa, os pastores, os presidentes. E eu lembro que naquele dia, Juvencio, na noite da festa, começou a ter o culto e a gente passou a liderança para alguém para poder dirigir o culto. E eu lembro que naquele dia, a festa era na igreja que eu estava pastoreando, nós estávamos inaugurando a igreja. E naquele dia, teve o culto todo, rolou todo aquele culto, e eu não peguei no microfone, não oraram por mim. E eu lembro que a minha esposa ficou muito triste, ficou muito chateado. O que aconteceu? Nós éramos os pastores não nos honraram. Eu fiquei triste com aquilo, eu fiquei muito mal com aquilo. Eu falei, o que aconteceu? Passamos a noite toda trabalhando, o ano todo trabalhando, e na inauguração não saiu nem na foto. E eu fiquei com aquilo no coração. Eu fiquei com aquilo no coração, mas o que está acontecendo? Eu estou aqui na luta, na peia, vieram de longe, fizeram a inauguração da igreja que eu estou trabalhando, e foram embora, e eu fiquei com aquela angústia no meu coração. E eu lembro que quando eu fui orar, irmão, eu fui chorar, e naquele dia o Espírito Santo foi falando comigo, e aquilo mudou a minha cabeça. Ele falou assim, eita Senhor, agora eu lembrei do eu. E ele falou assim comigo, e a obra é sua? A obra é sua? Tome. Eu me entreguei na cruz e você desfruta da salvação. A obra é sua. Irmão, naquele dia acabou. Aquele dia eu entendi que não importa o que você faça, não é sobre você, é sobre Ele. Amém. Então lembra disso. Quando o sofrimento chegar na tua porta, lembra, ele é profético. Você pode escrever, dizer assim, ó, o sofrimento é profético. Ele está anunciando alguma coisa, ou uma mudança de caráter, ou uma transformação, ou fortificando você, ou fortalecendo você. Deus quer te ensinar alguma coisa. Você nunca vai ver um grande homem se ele não tiver uma grande história. Não existe um homem que está desfrutando de uma promessa se não passou pelo deserto antes. Você vê um homem, vai conversar com ele, vai ver o deserto que ele passou. Por quê? Porque todo sofrimento ele é profético, irmão. Aleluia! Amém. Versículo 16 do Salmo 22. Transpassaram minhas mãos e os pés, poderiam contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha capa. Isso aqui é profético, Jesus mencionou isso em João 19. Então lembra disso, todo sofrimento ele é profético, Deus quer te ensinar alguma coisa. Deixa eu contar outro testemunho. Eu estava numa outra localidade, e eu lembro que a minha esposa olhou para mim e disse assim, João, bora, vamos fazer as visitas? Eu disse, vamos fazer as visitas. E naquele dia, irmão, olha para cá, olha que interessante, naquele dia, eu lembro que ela falou assim para mim, João, tem fé? Eu disse, tenho muito. Eu disse, pronto, pois vamos orar para Deus providenciar o almoço e janta e tudo. E eu falei assim, amém, pois vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que a gente sabe fazer. Ela, o que é? Bora evangelizar. E naquele dia de manhã cedo, não era apenas eu e ela, na época nós não tínhamos a nossa filha, e eu lembro que eu acordei cedo, a gente ia fazer um evangelismo numa cidade que era um pouco mais distante, de bicicleta, a velha monarca da vida, eu na bicicleta, ela na garupa, e eu lembro que naquele dia de manhã cedo, quando eu acordei de manhã, e a gente preparando, conversando e tal, e ela disse aquilo, João, Deus tem que providenciar, isso não tem problema, a gente vai evangelizar, a gente almoça em algum lugar, toma café em algum lugar, Deus proverá. Irmão, eu lembro que, Juvencio, quando eu abri a porta da minha casa, tinha um homem buzinando, pibi, buzinando, isso foi na cidade de Mucunã. Ele buzinando, e eu disse, opa, pois não, disse, é aqui que mora a missionária Thaís, disse, é aqui mesmo. O que aconteceu é o seguinte, eu tenho uma entrega para vocês aqui. Irmãos, naquele dia, eu tinha ganhado uma compra tão grande na minha vida que aquelas cestas que eu recebi, aquelas mercadorias que eu recebi, deu para quase 3 meses. Irmão, tinha do Danone a carne.
de Danone, a Cátia, de tudo, e eu fiquei tentando entender, não sabia quem era. Eu vim descobrir quem era a pessoa quase um ano depois. Um dia, na igreja, uma pessoa foi visitar assim, pastor, o senhor não me conhece, mas deixa eu te contar um testemunho. Eu disse, pois não. Um dia eu estava no mercantil, e quando eu fui fazer as compras da minha casa, o Espírito Santo falou assim comigo, tudo que você for comprar para o seu filho e para você, compre para o pastor João e para a missionária Thaís. Uau! Uau! Eu não sei por que eu estou contando tanto testemunho hoje, mas tem um propósito para isso. E eu vou pegar a palavra do pastor Davi Herculano. Todo testemunho contado está sendo liberado para acontecer novamente. Eu declaro em nome de Jesus que eu não sei o que está acontecendo, qual é a resposta que você está precisando, mas eu declaro em nome de Jesus que nesta manhã a providência do Senhor vai bater na tua porta de uma maneira tão extraordinária que você vai se lembrar de todo o sofrimento que você passou e você vai recordar que sempre foi a mão do Senhor que esteve sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Mas se lembre disso, todo sofrimento, meu irmão, ele precisa se tornar um louvor na sua boca. Salmo de número 22, verso 22. Aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei e louvarei no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Lembra de uma coisa, todo sofrimento, ele precisa se tornar um louvor nos seus lábios, porque Deus ouve o seu clamor. Deus ouve a tua oração. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei as coisas grandes e firmes que tu não sabes. O teu clamor não é ignorado por Deus, irmão. Salmo 34, verso 5, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. E para mim concluir esta mensagem, eu quero que você se lembre, o sofrimento não é o fim. O teu grito não é o fim. O silêncio de Deus não é abandono. A dor não vai cancelar o propósito de Deus na sua vida. E o sofrimento, lembra disso, ele precisa se tornar um louvor em seus lábios. Porque o sofrimento pode ser o caminho que vai te ensinar a governar e a viver o extraordinário de Deus. O Salmo 22 começa de um grito de socorro e ele termina declarando vitória. Está aqui, Salmo 22, verso 30. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor e da geração vindoura, hão de anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Deixa eu te contar, toda situação que talvez você esteja vivendo, um dia alguém vai se lembrar e vai dizer, foi a mão do Senhor. Os teus filhos vão viver, vão colher os frutos que você plantou. A dor que você precisou passar, seus filhos não vão precisar passar. Você sabe por quê? Porque existe uma promessa sobre a sua geração, sobre a sua vida. Talvez você foi o primeiro a aguentar o tranco, mas fica tranquilo, que Deus está cuidando de cada detalhe e Ele não está calado. Pelo contrário, o silêncio dele está modificando, transformando e mudando o seu caráter para uma pessoa muito melhor, para um cristão muito melhor e para um homem 365 transformado em Deus. Pai, eu quero orar em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre os homens desta manhã, porque a palavra do Senhor foi muito direcionada a nós. E existe um momento que nós pensamos que estamos sozinhos. Existem momentos que nós pensamos que a nossa oração não está sendo ouvida. Existem momentos que parece que nós batemos e a porta não está se abrindo, clamamos e parece que ninguém está respondendo. Olhamos para o céu e ele está de bronze. Nós olhamos para o lado e não temos uma resposta, os amigos já foram. A esposa não compreende, o filho não entende. E nós nos sentimos sozinhos, Pai, como se fosse um nó na garganta sem poder gritar. Mas nesta manhã, é uma manhã em que um bálsamo do Senhor foi derramado e está sendo derramado em nosso coração. E a palavra do Senhor essa manhã é: ei, filho, eu não desisti de você, eu não esqueci de você. Eu não te deixei para morrer, eu não esqueci do propósito nem da palavra que eu lancei sobre ti.
Eu só preciso que você permaneça firme e entenda que o silêncio é para falar com você mesmo, para você ouvir a oração que você está fazendo e não está agradecendo por aquilo que eu já fiz. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos e tomamos posse desta palavra. Declaramos um novo tempo, um tempo de resposta, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria está vindo nesta manhã para a glória do teu nome. E quem crê, diga amém, amém. Amém. Amém, Amém. Glória a amém. Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Louvado Amém. seja Jesus. Amém, papai. Glória a Deus. Amém. Amém. Ei, pastor, não saí nem na foto, pastor. Nem na foto me colocaram, pastor. Ei, meu irmão, quando a dor é uma humilhação, é onde o caráter do homem está sendo forjado. A frase aqui do pastor, né? E quando ele coloca, eu não estou saindo nem na foto, né? Quando a dor é uma humilhação, é onde o caráter do homem está sendo forjado. É impressionante como Deus age de uma forma cirúrgica, né? Para tratar algo do nosso caráter. Trabalhei o ano inteiro, trabalhei a noite toda, nem na foto eu saí. Ei, meu irmão, o trabalho dos bastidores, né? Às vezes é muito mais relevante de quem está acima com o microfone na mão, né? Não procura holofote, meu amigo, deixa esse orgulho para trás, deixa tu querer aparecer para trás, porque Jesus, eu disse, ei, eu morri foi na cruz, eu dei foi meu sangue por ti, tu só tá dando uma noite de trabalho, rapaz. Pastor, eu estou pegando um exemplo para generalizar e para estar falando para alguém isso, tá? Seu testemunho está falando para alguém, né? Olha só aquele almoço, né? Aquele feijão amassado com farinha. Como eu vou te dar algo se você não agradece o que você já tem, o que você tem recebido, o que você recebe? Né? Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei, meu irmão. Eu tive essa experiência também com a irmã Raimundinha. Eu dava a cesta básica para ela e eu ia deixar lá em Calcaia. A casa dela, o chão era batido de barro. Não tinha reboco nas paredes, só era o tijolo. Mas quando eu chegava lá, não tinha um cisco naquele chão de barro, meu irmão. E a mesa dela, o café estava pronto e a creme crack estava colocada à mesa. Né? E ali eu chorava, Deus, como é que tem tanta alegria nessa casa? Olha o que é que essa mulher tem, de onde é que vem tanta alegria? E Deus me falava, é a minha presença, filho, que ela tem. Carrega a minha presença, filho. Carrega a minha presença. A minha presença é a fonte da alegria dela. Você pode ter essa alegria também em qualquer lugar que você esteja. Não é pelo que você tem. Não é pelo que você tem. É pelo que você carrega de mim dentro de você. E ali eu peguei esse testemunho aí agora e me traz essa lembrança desse momento ali com a irmã Raimundinha, comendo aquele café, um creme crack, meu irmão. Nem margarina tinha, porque eu tinha levado naquela cesta básica. Nem margarina tinha. Era um café, que uma água que o irmão dela ia buscar no carrinho de mão a 1,5 km da casa deles. Ou seja, 1,5 km indo e 1,5 km voltando para conseguir água para sobreviver. Né? E você reclamando, meu irmão, do que você tem. Você reclamando das coisas que você tem. Oh, meu Deus, que o Jesus seja o suficiente da sua alegria, meu irmão, ao acordar todas as manhãs. Essa mensagem de hoje, que o pastor ministrou hoje, que Jesus seja a alegria da sua vida. Não as posses que você tem, não o que você tem. Amém. Amém. Fala aí, Salles. Amém. Fala aí, meu irmão. Glória a Deus. Eu estou cheio de chave aqui para falar, mas a Sofia quer falar também. Bom dia, queridos. Bom dia, pastor Lucas. O senhor me fez me emocionar porque eu vivenciei algo similar, parecido com o que o senhor passou. E eu era aquelas pessoas que o Espírito Santo me acordava e mandava fazer essas compras que o senhor recebeu, de tudo. Do biscoito para o filho da missionária, a carne, a tudo, que tinha até melhor do que a minha casa. Eu ligava para eu era da ADONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno,
E lá tinha um empresário que era dono de um mercantil e eu ligava para ele. Eu era o presidente do capítulo e ele era meu tesoureiro. Aí eu ligava para ele e dizia assim: Valmirzinho, tu prepara uma compra sim, porque eu estava dormindo e o Espírito Santo me acordou e disse que é para você mandar na casa da missionária tal, e não diga nem que fui eu que mandei deixar. Eu fiz isso algumas vezes, né, para algumas pessoas. E aí chegou o dia, pastor, de eu estar desempregado, mas fazendo a obra, não murmurando, fazendo a obra. E aí um ano eu fiquei desempregado. E o Senhor me não deixava faltar, né? Mas aí, nesse um ano que eu fiquei desempregado e fazendo a obra com alegria, cuidando de casais, tomava de conta de uma turma de aliança, aí um irmão disse assim: rapaz, eu fui lá na empresa do Salles para comprar umas carnes e lá eu descobri que o Salles não estava mais trabalhando lá, dizendo para outro irmão. Aí ele disse assim: foi mesmo? E onde é que ele está trabalhando? Eu disse: eu não sei. Aí vamos perguntar lá na aula, quinta-feira, onde é que ele está trabalhando. Aí, beleza. Aí vieram na quinta-feira dois irmãos lá no curso e disseram assim para mim: Salles, eu fui lá na tua empresa para comprar umas carnes lá, umas picanhas e tal, fazer um churrasco, perguntei por você, e aí disseram que você não trabalhava lá há mais de 6 meses. Onde é que o irmão está trabalhando? Eu disse: irmão, não estou trabalhando, não. Eu estou desempregado, vai fazer quase um ano já. Aí eles disseram assim: foi mesmo? Mas como é que está a situação, meu irmão? Eu disse assim: tá pela glória de Deus, só pela graça. E aí, só disse isso. Aí eles conversaram entre si e saíram falando da minha história para as pessoas. Aí as pessoas disseram assim, aí ele disse assim, não foi uns dias já depois, eles disseram assim: rapaz, eu estou envergonhado diante de Deus. O cara chegou dando para 10 testemunhos, sabe, pastor João Lucas? Viu, Gilberto? O cara disse assim: eu estou envergonhado diante do Senhor. Aí eu disse: por que isso, meu irmão? O que aconteceu? Meu irmão, eu tenho trabalho, minha esposa trabalha, nós estamos bem de vida, a gente não falta nada, a gente viaja, a gente faz isso, a gente faz aquilo, trocamos de carro e não sei o quê. Cara, mas eu não tenho paz, assim, a gente murmura, a gente reclama, a gente faz, às vezes, vem para a obra aqui, vem fazer o trabalho para o Senhor, às vezes a gente vem brigando dentro do carro, às vezes a gente vem cansado, a gente vem reclamando, mais um dia tem que vir dar. E aqui eu vejo, irmão Salles, você vir para cá com alegria, eu vejo você faz o curso com a gente, ministra as pessoas, eu vejo você fazer, se entregar. Meu irmão, olhe para você, eu não acredito que você está passando pelo que você está passando. Eu não acredito que vocês estão passando por isso. Aí, beleza, né? Ele deu esse testemunho. Aí ele se juntou mais umas pessoas, Juvencio, e fizeram igual fizeram com o pastor Lucas, e que nem eu costumava fazer. Me chamaram para um restaurante, pegaram 3 carros de mercadoria, os porta-malas dos carros, tudo lotado, me chamaram para comer uma pizza depois do culto. Aí eu fui comer, saí da CN sede na CN, viu? Comecinho da CN sede. Saí da CN, fui para essa pizzaria, aí conversaram comigo, passaram a noite ali conversando e tal. E aí, quando foi na hora de ir embora, irmão Salles, vem aqui que eu tenho uma coisa para entregar. Rapaz, esse irmão abriu esses 3 porta-malas de carro, lotado de compra. Tinha um que era um Fiesta que ia do banco do motorista para trás. O cara derrubou o banco e encheu o carro. Era fardo de arroz, fardo de feijão, caixa de óleo, tudo de muito, sabe? Fazia que eu abria no mercadinho. Meu irmão, para botar dentro do meu carro, foi luto para caber essas coisas, tudo dentro do meu carro. E aí eu passei, eu não consegui, eu arrumei minha casa, botei as coisas dentro, não coube tudo, eu fiquei não sei quanto tempo com mercadoria dentro do meu carro. E Deus foi começando a levantar as pessoas. Eu chegava num canto, eu vi uma pessoa passando necessidade, eu parava o carro, fazia uma cesta básica do que estava sobrando no meu carro e entregava para a pessoa. Eu passei uns 3 meses fazendo isso. Só que o que eu quero dizer é o seguinte: não é a minha motivação foi fazer sempre a obra do Senhor, não murmurar, crer que o Senhor estava cuidando da minha vida. Só que o que eu queria dizer para vocês foi assim, porque eu era acostumado a fazer, mas eu não estava preparado para receber. Quando aqueles irmãos abriram aqueles porta-malas daqueles carros
e me mostraram, né? E me mostraram como é que estava ali de mercadoria os carros. A minha esposa disse que olhou para o meu rosto e disse que viu um misto de emoções, um misto entre alegria e vergonha, alegria e constrangimento, né? E ali ela disse que o meu semblante ficou assim, transformado. Aí foi quando ela percebeu que eu estava daquele jeito, aí ela deu aquela palavra que está em Eclesiastes 3:1-8, né? Que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de chorar, mas há tempo de rir, né? Há tempo de plantar, mas tempo de arrancar o que se plantou. Então, assim, quando ela deu essa palavra entrou no meu coração e me trouxe paz. Mas o que eu queria dizer? Mesmo eu fazendo a obra, eu estava agindo em orgulho, porque eu não estava preparado para receber, né? Então, eu queria dizer para os irmãos que melhor coisa, a gente diz assim, eu achava, né? Melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é você ter um coração quebrantado e contrito para você poder receber aquilo com alegria. O amor do Senhor, eu estava recebendo o amor do Senhor derramado no coração daqueles irmãos. Eu estava com orgulho em achar que eu não merecia passar por aquilo, né? Era eu que fazia e hoje eu estou recebendo. Mas queria dizer para vocês que a humildade antecede a honra. E eu fui muito honrado por causa daquilo. É isso aí, Amém. meu amigo. O orgulhoso, ele tem uma dificuldade tremenda de receber, né? Ele não se permite a humilhação, né? Mas o tratamento do orgulho é humilhação, né? E aparentemente era algo para celebrar, 3 malas de carro cheio de comidas e o orgulho batendo na porta do coração do homem, né? Meu Deus, Deus usa as formas cirúrgicas dele de tratar o coração de cada um. Deus é muito bom. Obrigado pelo testemunho, Salles. Muito edificante para nossas vidas. Meus irmãos, são 6h43. Gratidão pelo tempo de hoje. Pastor João Lucas, gratidão pela palavra. Uma palavra que entra nos nossos corações, que com certeza edificou a vida de muitos homens aqui da sala hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida. E sempre é bom a palavra recheada com testemunhos, porque ela faz muito mais sentido do que uma palavra liberada sozinha, né? Porque às vezes a gente quer pregar algo e a gente fica pregando, né? E não fundamenta ela nos alicerces de testemunhos, né? Que vivemos, né? E ela edifica muito mais. Quando o senhor falou, não sei por que eu estou falando tanto, é porque o testemunho edifica muito, né? A vida de outras pessoas, né? Gratidão pelo direcionamento, gratidão pela obediência da mensagem ministrada. Meus amigos, e o nosso compromisso, né? Eu coloquei lá o despertar, né? Pega a mensagem do despertar, manda para o amigo. Temos quase 800 pessoas aqui nessa sala e tivemos 100 homens hoje aqui na sala. A gente tem que estar no mínimo com 200 homens aqui nessa sala dando a sua primícia, né? Disciplinado ao acordar todas as manhãs, né? Buscar primeiro o pão do alto e depois as outras coisas nos serão acrescentadas. Nos vemos amanhã, 6 horas, e vamos ajudar a despertar o povo que não está acordando para estar aqui conosco. Beijão no teu coração, meu irmão, e até amanhã. Beijão. Amém. Obrigado, pastor Lucas. Até amanhã, se Deus quiser. Amém, Juventus. Amém, queridos. Valeu, Pai do João, Senhor. manda os dados, Juju, manda os dados. Manda os dados lá no WhatsApp.